Olá, meus amigos, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e a todos que acompanham o canal do Centro Espírita Irmã Rosa, sejam especialmente bem-vindos a mais este encontro. O tema central desse mês será Aos pés do monte, meu coração se renovou. Eu sou a Ana Luísa, colaboradora da casa, e quem vai falar para a gente hoje será a Cibele Guimarães. O tema que ela trará será Quando vos injuriarem, folgai e exultai. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma página para harmonização e em seguida uma prece inicial. A página de hoje se refere a trechos do livro Calma, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e o título é Paz em Nós. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido, e é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala, porquanto se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar esta ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem, segundo as leis de Deus. Agora, meus amigos, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, nos unir em pensamento e coração ao nosso amado Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais da casa da Irmã Rosa, que nos assistem, que nos acolhem. Que possamos, neste momento, agradecer a eles a oportunidade bendita que temos de estar aqui, ocupando o nosso tempo com ensinamentos úteis do nosso irmão que aqui esteve, o querido Mestre Jesus. Que o nosso Mestre irradie suas energias pelo nosso lar, por todos os que se unem nesta oração, e que abençoe a Cibele Guimarães nas suas palavras que alcancem a nossa consciência e o nosso coração. Que assim seja sempre, graças a Deus. E agora, passamos a palavra para a Cibele. Olá, amigos. Meu nome é Cibele Guimarães, como já foi dito,
E estamos mais uma vez aqui juntos no canal do YouTube da Casa da Irmã Rosa, na casa virtual da nossa querida Irmã Rosa. E hoje o nosso assunto, a nossa conversa, tem por título Quando vos injuriarem, folgai e exultai. O texto que vai servir para a nossa base da nossa conversa, o texto que vai servir de base, está no Evangelho, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, mais precisamente no item 11. Mas também vamos usar outras fontes de Joana de Ângeles, Rodolfo Caligares e outras mais. Mas vamos então ao que interessa, que é essa passagem que dá nome à nossa conversa, ao nosso estudo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Mateus, transcrevendo ali o que aconteceu no Sermão do Monte, ele fala o seguinte: Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e disserem todo o mal contra vós, mentindo por minha causa. Folgai e exultai, porque o vosso galardão é grande nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. E daí quando a gente escuta essas palavras, não sei quanto a vocês, mas eu, muitas vezes me espantei, custei a entender, como que nós vamos nos sentir exultantes, como nós vamos nos sentir felizes quando formos perseguidos, caluniados, quando disserem mal de nós. Difícil de entender, assim à primeira vista, quando a gente não tira o véu da letra. Mas quando a gente começa a estudar, a gente vai entendendo melhor as passagens de Jesus. Aliás, Kardec já nos diz, espíritas, instruí-vos. Então a gente precisa estudar para entender. Para a gente não sair por aí repetindo as coisas mecanicamente sem entender o seu real significado. Senão pode acontecer que nem uma amiga, hoje era criança na época, hoje já com seus 30 e poucos anos, ela escuta na aulinha de evangelização que era quando lhe batesse numa face que desse a outra. Então ela chega um dia em casa com o rostinho todo vermelho e inchado, porque ela literalmente fez isso. Bateram no rostinho dela e ela virou a outra face. Então a gente levou um tapa. A gente precisa então entender isso um pouco melhor, entender os ensinos de Jesus, tirando o véu da letra. E aí essa passagem de Mateus que a gente narrou aqui, ela está lá, digamos assim, no final das bem-aventuranças. E aí a gente vai poder entender melhor quando a gente entendeu esse contexto. Em primeiro lugar, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, é um dos, ou o mais importante ensinamento de Jesus, uma das lições mais preciosas que Jesus nos deixou. Gandhi, essa frase é atribuída a Gandhi, ele disse que se todas as escrituras sagradas se perdessem e sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então vejam a importância desses ensinamentos deixados pelo nosso mestre. E o Sermão da Montanha, ele vai trazer, como nos diz Rodolfo Caligares no livro Sermão da Montanha, é um verdadeiro roteiro rumo à perfeição se a gente seguir o que está ali. Porque ali Jesus vai tratar das qualidades de caráter para que a gente penetre o reino dos céus, para que a gente se melhore enquanto espíritos eternos que somos, imortais que somos. E o Sermão da Montanha, ele tem toda uma preparação para que ele seja proferido por Jesus. Então, logo no início, Mateus narra da seguinte maneira, que Jesus, vendo as turbas, subiu ao monte. Então ele sobe para que ele pudesse passar os ensinamentos. Após assentar-se, então não é por acaso que esse sentar-se está aqui narrado por Mateus. É porque essa era a postura dos sábios hebreus. Quando eles iam transmitir algum ensinamento importante para os seus discípulos, essa era a posição que eles tomavam. E Mateus segue dizendo, no capítulo 5, versículo 2, e abrindo a sua boca, uma outra expressão,
usada pelos hebreus quando iam ensinar. Quando o ensino era solene, era importante, eles usavam essa expressão, e abrindo a sua boca. Então vejam a importância das bem-aventuranças, né? Então ali Jesus vai passar para nós todas aquelas qualidades, aquelas virtudes que serão o nosso passaporte para penetrarmos o reino dos céus, né? Para a nossa evolução, para que um dia nos tornemos espíritos puros, espíritos felizes. E dentre essas qualidades estão a humildade, a mansuetude, o anseio da justiça e por aí vai. Mas voltando àquela nossa questão de entender, né, como que sendo injuriados nós vamos folgar e exultar. Como a gente falou no início, Mateus vai trazer essa parte lá no final das bem-aventuranças. Então, imagine, se a gente seguir todas essas qualidades que são traçadas, que são propostas ali por Jesus, o nosso comportamento vai se diferenciar. Nós seremos mansos, nós seremos pacíficos, nós seremos misericordiosos, nós seremos humildes. Então, o nosso comportamento vai ser diferente, a gente vai passar a ter uma postura reta. E por termos uma postura diferente dos demais, uma postura reta, muitas vezes, isso acontece hoje, nós somos perseguidos. De que maneira? As pessoas falam, nossa, mas você vai devolver o troco que você recebeu a mais? Que bobagem! Ah, você levou uma multa, foi parado pelo guarda? Ah, dá um trocadinho. Ah, eu estava com muita pressa, furei a fila. Só para a gente citar exemplos pequenos. Quando a gente não faz isso, que todos acham que é normal, nós somos, de certa forma, perseguidos porque as pessoas não entendem por que a gente está tendo esse comportamento tão diferente do que é aceito por aí, né? E a gente, claro que poderia aprofundar muito mais essa questão do seguir, do ter uma postura reta e ser taxado de diferente, ser taxado de certinho por seguir essa postura reta. Mas ao contrário, não devemos nos preocupar com isso. Como Jesus nos fala, devemos exultar, devemos ficar felizes, porque esse é o caminho para a nossa perfeição, para a nossa melhora íntima, para que a gente seja pessoas, espíritos, né, melhores. E aí, voltando aqui então às bem-aventuranças, a primeira delas, que está em Mateus capítulo 5, versículo 3, Mateus, narrando as palavras de Jesus, né, Jesus fala através do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Se a gente seguir só essa, se a gente conseguisse seguir só essa bem-aventurança, já teríamos feito um progresso imenso. Mas por quê? Quem são esses pobres de espírito? Porque a gente tem uma ideia muito errada de quem são os pobres de espírito, né? Ou melhor, uma má interpretação, né? O mundo interpreta quando a gente fala, o fulano é pobre de espírito, como se ele não tivesse inteligência, como se ele fosse inocente. A gente usa até de uma maneira pejorativa. E não é nada disso. E daí a gente precisa entender, por isso que a gente falou no início sobre estudar. A gente precisa estudar o Evangelho, a gente precisa entender para poder então compreender com mais profundidade os ensinos de Jesus. Então, quem são esses pobres de espírito? E aí a gente precisa voltar lá, a língua falada naquela época, né? O hebraico ou o aramaico, né? O hebraico mais falado, que era a língua mais culta, e o aramaico, a língua do povo. Mas, enfim, do hebraico, essa expressão idiomática pobres de espírito, que ela até aparece no Velho Testamento, o pobre de espírito é aquele que se inclina, é aquele que é ensinável. Então, o pobre de espírito a que Jesus se refere lá, né, conforme o original, ele quer dizer aquele que se curva, aquele que é humilde,
diante de Deus, né? Aquele que, seja pobre ou seja rico materialmente, ele é humilde, ele é ensinável. E aí procurando, né, quando eu estava procurando material para esse estudo, eu assisti um vídeo em que uma moça explica a origem, né, o significado do pobre de espírito, e ela usa uma simbologia, uma metáfora bastante interessante, que é até uma das traduções ou dos significados. Ela fala que o pobre de espírito é como a grama, que naquela região, lá onde Jesus vivia, havia muita grama e muito vento, né? Então, quando o vento passa, a grama se inclina, a grama se curva. Então, o humilde é como a grama, que se curva quando o vento, quando Deus passa. E o pobre de espírito, então, ele é aquele, ele não é simples, ele não é ignorante, ele é aquele que quer aprender. É aquele que sabe que nada sabe, que está sempre pronto a aprender. Já o rico de espírito é o orgulhoso. Então, para ele, o reino do céu é mais difícil, porque se ele é cheio de espírito, né, se ele é cheio de si, o que acontece? Ele se acha superior. Se eu me acho superior, não tem ninguém acima de mim. Eu não preciso aprender nada, eu sou orgulhoso, eu já sei tudo, eu não admito nem Deus acima de mim. Né? O orgulhoso, ele crê mais em si do que em Deus. Então, o cheio de espírito é mais difícil dele entrar no reino dos céus. E aí, pensando ainda sobre essa virtude da primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito com relação à humildade, Cair Schutel vai falar também que ela é a virtude mais importante, que sem ela, sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Imagine se a virtude da caridade, por exemplo, como que eu posso ser realmente caridoso se eu não sou humilde? Porque aí eu vou ajudar orgulhosamente, né? Eu estou aqui, eu sou todo poderoso e estou ajudando você que está abaixo de mim. A virtude da caridade não se mantém. O ser manso. Se eu sou orgulhoso, né? Se eu não tenho a humildade para ser manso, para ser pacífico, tudo que acontecer, eu vou querer resolver, como que a gente fala, tem uma expressão, a ponta de faca, eu vou querer brigar, porque eu não vou ter a humildade de escutar, eu não vou ter a humildade de entender até que o outro, naquele momento, ele está fora de si. Eu vou querer partir para a briga. Então, como que eu posso ser manso se eu não tenho a humildade? Então, a humildade, ela é o carro-chefe do nosso progresso, da nossa evolução espiritual. E no dicionário a gente vai ter a seguinte definição de humildade: é a qualidade de quem tem consciência de suas limitações. É a qualidade de quem tem consciência de suas limitações. Então eu sei aquilo até onde eu vou. Eu sei que eu preciso aprender, eu sou ensinável. E eu estou disposto a aprender. Porque também aquele que não está disposto a aprender, ele é orgulhoso. Se ele não quer aprender mais nada, ele se julga o máximo. Então, o orgulho, ele vai estar sempre em oposição à humildade. Mas, né, sempre tem um mas, a humildade, ela vem sendo muito mal interpretada e mal empregada. Assim como tantos outros sentimentos, o amor, a caridade e por aí vai, né? Há uma má interpretação. Então, muitas vezes a gente confunde a timidez com humildade. Ah, eu sou tímido, né? Eu não gosto de me expor, eu sou tímido. Mas será que por trás da minha timidez não está justamente o orgulho, porque eu não quero me expor em público, eu não quero falar, ou seja o que for,
Eu me recolho para que eu não seja julgado, porque meu orgulho não vai suportar ser julgado. Será que por trás da timidez não está o orgulho? Né? Ou muitas vezes a gente confunde ser humilde com ser covarde. A pessoa é tão humilde que ele se acovarda. Não, a humildade ela não é covarde. A humildade é ativa e proativa. E Caibar Schutel ainda diz o seguinte, que a humildade ela respeita o homem não pelos seus haveres, né, pelas suas posses, mas por sua virtude, por suas virtudes. E aí tem um caso no livro Contos dessa e de Outra Vida, de Irmão X, o nome do casinho é Posições. Chega né, no céu ou no julgamento, né, divino, duas pessoas recém-desencarnadas, né? Um era um mendigo e o outro um rei. O mendigo chega, né, carregando sua muleta, que era a sua marca, e o rei chega carregando na cabeça a sua coroa, que era a sua marca. E eles se postam, né, diante da pessoa que ia julgá-los quanto à humildade. Então, a humildade deles seria julgada para decidir se eles seguiriam acima, né, seguiriam à frente, ou teriam que voltar. E aí, então, é posto na balança o primeiro, que era o mendigo. E a balança pesa, né, aquele peso que o puxa para baixo. E na outra balança é colocado o rei. E a balança fica leve, quase flutua. E aí aquele que estava julgando, né, que estava ali representando o Senhor, fala então que o rei pode seguir, mas que o mendigo ia ter que voltar. O mendigo se revolta, porque como que ele, que tinha passado uma vida miserável, não tinha humildade? E aí é colocado assim, eu fui mendigo paupérrimo, enquanto ele, né, ele foi rei. Eu passei fome enquanto ele se banqueteava. Eu esmolava na rua e ele passeava de carruagem. Eu conhecia a nudez e ele de manto dourado e por aí vai. Mas aí, aquele representante do Senhor vira para o mendigo e fala o seguinte: enquanto você o via na mesa farta, você não lhe percebeu os sacrifícios de comer por obrigação. Enquanto você o notava no carro, você não observou seu coração agoniado de dor. E por aí vai. Enquanto você o percebia no manto dourado, né, da popularidade, você não percebia suas chagas de sofrimento moral. Né? Então, na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Então, a questão da humildade, ela independe das nossas posses materiais. Ela não tem a ver com as nossas posses materiais. Então, continuando, nós vamos buscar Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, no livro Autodescobrimento, para nos ajudar. Joana de Ângeles fala o seguinte, olha como a gente interpreta mal a humildade. Humildade não é negação de valores, nem subestima por si próprio, fazendo-se caricaturas pejorativas da sua realidade. Repetindo, humildade não é negação de valores, porque a gente acha que ser humilde é a gente não se dar nenhum valor, é a gente se subestimar. Né, a gente fazer como ela fala, uma caricatura pejorativa da nossa realidade. E onde que isso acontece? Você vai dizer, não, mas isso não acontece comigo. Quando a gente recebe um elogio. Qual é o problema do elogio? Normalmente, quando a gente recebe um elogio, digamos que né, eu não sou muito boa cozinheira, mas enfim, fiz uma comida gostosa, né? E aí eu recebo um elogio e às vezes a gente se incomoda com aquele elogio e fala, não, imagina, nada disso, não, longe de mim.
gostando de ter recebido o elogio. Qual é o problema de receber o elogio? Como Joana de Ângeles nos fala, não é negação de valores, humildade não é negação de valores. Não é se subestimar. Se eu fiz uma comida gostosa, se eu fiz alguma coisa bem feita e eu receber o elogio, qual é a verdadeira postura de humildade? Porque por trás da falsa modéstia está o orgulho. Não é? Eu estou posando de humilde, mas na verdade eu estou demonstrando o meu orgulho. Então qual é a postura da humildade? Você aceitar o elogio. Então, poxa, que comida gostosa! Obrigada, que bom que você gostou. Eu fiz para você gostar. Nossa, que trabalho bem feito. Poxa, obrigada, eu fiz com atenção, com dedicação. Pronto, aceitar o elogio. E outra coisa que a gente faz, aí a gente mal interpreta a humildade nessas atitudes, e outra coisa que a gente faz também, a gente não elogia o outro. Não, se eu elogiar o outro, eu vou tá incentivando a vaidade dele. Na verdade, por trás disso está de novo o nosso orgulho, né? A nossa vaidade, porque eu não quero elogiar o outro, porque ele pode ter feito alguma coisa que eu ainda não consigo fazer. Devemos elogiar sim. Se o outro vai se envaidecer e usar a vaidade de modo negativo com o nosso elogio, não nos cabe mais, não nos cabe a responsabilidade sobre isso. Mas nos cabe a humildade de reconhecer o bom trabalho do outro. Jesus dá exemplo disso, né, de não se subestimar, de ter uma perfeita noção do seu valor, quando na passagem que ele fala, né, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque o sou. Não tem vaidade, não tem orgulho. Ele é mestre, ele aceita o elogio. Já numa outra passagem, Jesus, né, disse-lhe Jesus, por que me dizes bom? Ninguém é bom, senão um, Deus. Essa passagem está no Jovem Rico, a passagem do Jovem Rico, né? Em que o jovem diz a ele, chama-o de bom, e Jesus faz essa ponderação, né? Por que me dizes bom? Ninguém é bom, senão um, Deus. Então se eu receber um elogio, e aquele elogio, né, aquilo não me cabe porque não fui eu que fiz, né? Eu vou agradecer e vou dar os créditos a quem de direito. Então eu fiz um trabalho em grupo, ou sei lá, alguma coisa assim, recebi um elogio e falei, muito obrigado pela minha parte, mas a parte de tal foi o fulano que fez. Ou outra situação, que o elogio, quando a gente recebe um elogio e a gente ainda não conquistou aquilo, que ele nos sirva de incentivo. Que ele não seja um incômodo, que ele nos sirva de incentivo, né? Para que a gente cresça, porque lembramos que o humilde é aquele que é ensinável, é aquele que quer crescer. Porque se a gente chegar no momento e a gente falar, já sei tudo, não tenho mais nada que aprender, estaremos sendo tremendamente orgulhosos. E ainda, Joana de Ângeles tem uma outra passagem no mesmo livro, né? Autoconhecimento, em que ela fala assim, é necessário vigilância e ação da vontade com real sentimento de humildade, que é virtude especial. Humildade é virtude especial, para converter o ressentimento em compreensão e tolerância. Então, isso fala o que da humildade? Como a gente falou, a humildade é uma virtude ativa. A humildade, ela se põe em ação. A humildade é corajosa. Então, é preciso ação da vontade, é preciso coragem, ali envolto pela humildade, para eu converter um sentimento de ressentimento, quando eu estou ressentido, magoado, em compreensão, em tolerância. E entender que aquele que me magoou, quer tenha sido sem querer ou de propósito, eu converter aquilo em compreensão, tolerância. Poxa, fulano não está bem nesse momento, ou fulano ainda é uma pessoa que tem essa dificuldade, então eu vou ter tolerância e compreensão com ele.
não vou me calar, não vou me ser submisso a isso, né? A humildade, ela se posiciona. Se alguém me fala alguma coisa que me magoa, eu posso, exercendo a humildade, mostrar para o outro que aquilo me magoou, sem arroubos de vingança ou de melindres, sendo com o sentimento da humildade, mostrar para o outro, ensinar ao outro, olha, isso que você fez, quando for possível, nem todos os casos é possível, né? Me magoou por isso, por isso, por isso. Então a gente precisa aprender muito, a gente precisa tirar muito o véu da letra. Joana de Ângeles continua falando o seguinte: libertar-se de aparências e ser naturalmente humilde como Jesus ou Gandhi. Olha o que ela fala: libertar-se de aparências e ser naturalmente humilde como Jesus ou Gandhi não é alienar-se ou ser agressivo contra as demais pessoas. Não é? Porque a gente acha que para ser humilde eu vou me alienar. Para ser humilde eu não tenho que saber do que se passa, eu tenho que aceitar tudo. Então ela fala que não é alienar-se ou ser agressivo, né? Porque muitas vezes na nossa falsa humildade, no nosso falso sentimento de humildade, a gente chega a ser agressivo com os outros, né? E ela continua aqui: e apresentar-se descuidado sem higiene, indiferente às conquistas do progresso. Quem assim se comporta, desvela-se como preguiçoso e não humilde. Então, se eu ando todo esfarrapado, não cuido da minha aparência, nego as conquistas do progresso, ou eu estou sendo preguiçoso, não estou sendo humilde, né? Bem como aquele que aceita todos os caprichos que lhe impõem. Então também não é para aceitarmos tudo aquilo que nos se impõe. E embora pareça, não possui a humildade real. Então quando eu baixo a cabeça para tudo, quando eu aceito tudo que me impõe, achando que estou sendo humilde, ou passando essa ideia, não é a humildade real. Antes, tem medo dos enfrentamentos, das lutas. Porque muitas vezes a gente, por medo, a gente aceita tudo. Não porque a gente é humilde, mas porque a gente é preguiçoso, eu não quero ter trabalho de mostrar que não é assim, ou eu tenho medo de enfrentar, eu fujo. E aí, quando a gente faz isso e a gente baixa a cabeça para coisas que não deveria, nós estamos sendo conivente com as coisas erradas por acomodação, por submissão ou por projeção do ego que se ufana de ser cordato, bom e compreensivo. Então a submissão, a acomodação não são exemplos de humildade. Bom a gente pensar sobre isso. E aí, quando que a gente vai conseguir, né, a verdadeira humildade? E aí ela fala o seguinte: o amadurecimento psicológico. Então, à medida que a gente for fazendo a nossa reforma íntima, e aí abrindo um parêntese, eu não posso conquistar essa verdadeira humildade se eu não me conheço. Então, todas essas coisas que a gente falou aqui, se eu não me conheço, eu não sei quando eu estou sendo realmente tímido e essa timidez pode ser orgulho. Eu não sei se eu estou me calando por medo ou porque porque há muitos momentos a gente vai se calar sim, até por humildade real. Mas se eu não me conheço, eu não sei. Então o amadurecimento psicológico, ele passa pelo autoconhecimento. Então, voltando a Joana, o amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades. Então eu sei, Jesus falando, né, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele conhece suas possibilidades.
nós precisamos conhecer as nossas também. Isso não é ser orgulhoso. Assim como das inesgotáveis fontes do conhecimento a aurir. Então eu tenho que saber as minhas limitações, as minhas possibilidades, mas saber também que eu tenho muito que aprender, que o meu aprendizado ele é infinito. Eu tenho muito conhecimento a adquirir. E isso não é ser presunçoso, isso é ser humilde. Percebe, né, o verdadeiro humilde, ele percebe a pequenez diante da grandeza universal. Destituído de conflitos. Então percebo que eu ainda sou pequeno. Né? Somos espíritos de terceira ordem, no mundo de provas e expiações, ainda somos pequenos. Mas isso não é me desvalorizar. Né? Por eu me reconhecer pequeno, não quer dizer que eu seja inferior, não quer dizer que eu tenha que me humilhar. Não. Então ele vai perceber a pequenez diante da grandeza universal, destituído de conflitos, de consciência de culpa, de fugas do ego. Ele vai se reconhecer pequeno e vai buscar aurir conhecimentos, sabendo que a nossa jornada evolutiva ela é infinita, que a gente tem muito a crescer. E então, daí a humildade ela se torna um dínamo que impulsiona o nosso progresso. E recordando o que foi dito lá no início, né, recordando o que Cair Bachutel fala, que a humildade é o sentimento número 1 que a gente tem que desenvolver. Que as outras virtudes não se mantêm sem a humildade. E aí, encerrando, vou deixar uma historinha para vocês pensarem. Um sábio, né? Ele embarca numa viagem de navio e no meio dessa viagem de navio há uma violenta tempestade. Mas esse sábio, ele consegue se abrigar numa baía protegida e se salva da tempestade. Quando passa aquele temporal, aquela tempestade horrorosa, ele continua a viagem. E quando ele continua a viagem, ele vê um casco de navio despedaçado, uma embarcação despedaçada. E ele sabia que naquela embarcação que estava despedaçada viajava um grande mestre. E o coração dele fica destroçado, porque ele vê aquele barco ali todo quebrado, o mestre não sobreviveu. E ele vai em direção à praia. E qual não é a surpresa dele ao desembarcar e achar o mestre lá, sentado, avistar o mestre sentado. Lembra do sentado de Jesus? Sentado, ensinando pacientemente os seus discípulos. E ele se dirige ao mestre e fala: mestre, conte-me como você escapou da tempestade. Eu vi com meus próprios olhos o casco daquela embarcação naufragada, despedaçada. E o mestre, de maneira muito respeitosa, como era seu costume, ele fala que ele viu um pedaço de madeira que flutuou perto de mim, quando o mar estava a ponto de me engolir, e eu me agarrei naquele pedaço de madeira com a ajuda de Deus e pude dar à praia, pude voltar para casa. Mas aquele sábio não se conforma e ele fala assim: mas mestre, me conte, por favor, como que o senhor não foi tragado por essas ondas gigantescas? Se as ondas destroem navios, destruíram a sua embarcação, destroem barcos inteiros, como que o minúsculo ser humano, flutuando num pedaço de madeira, conseguiu sobreviver? A resposta do mestre: eu inclinei a cabeça diante de cada onda. Eu me curvei, eu inclinei a cabeça diante de cada onda. Então que fique, meus amigos, para nós essa reflexão, para que a gente reflita sobre isso e que possamos pedir a Jesus que nos ampare na nossa caminhada para que possamos, passo a passo, ir conquistando essas virtudes que serão o nosso passaporte para o reino de Deus. Fiquemos agora com a prece, que possamos nos unir em pensamento a Jesus, para que as águas possam ser fluidificadas e possamos receber as energias tais quais um passe.
Obrigado pela atenção de todos. Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça, do amor perfeito que nos eleva, nos ilumina, agradecemos, Senhor, por mais esse encontro, mais esse dia, um dia especial em nossas vidas, um dia onde aprendemos, onde refletimos, onde nos fortalecemos para a nossa caminhada. Assim, inspirados pelo Mestre Jesus, nosso irmão, nosso companheiro, que compreende perfeitamente o que se passa em nossos corações, deixando esse legado de ensinamentos que nos fortalece a cada dia. Pai, pedimos pelos nossos irmãos em aflição, em cada canto do nosso planeta, ecoam pedidos, necessidades, que esses corações aflitos possam encontrar a paz da consciência tranquila, a fé e a renovação de pensamentos e sentimentos, pois o dia de amanhã nos trará sempre novas oportunidades, porque o dia de hoje também nos trouxe e nos fortalece para o nosso próximo passo, o passo da esperança, o passo da fé que alimenta cada momento de desafio que nos espera. Pedimos, Senhor, rogamos pela fluidificação das águas, para que cada ambiente do lar ou de onde estivermos possa ser inundada pelas Tuas vibrações amorosas, em socorro junto aos espíritos amigos da Casa da Irmã Rosa, que nos tutelam e zelam por nós, num abraço carinhoso e generoso que aqui recebemos. Desejamos muita paz a todos, que assim seja.